Aqui me encontro de novo, nesta casa que é minha, como é de milhares infindáveis que a povoaram ao longo de mais de um século. Desta feita, para testemunhar e louvar o arranque da editora, que se propõe dar acrescida expressão a um labor científico, pedagógico e de desenvolvimento, mas também a uma dimensão cultural, todos eles intervenientes na nossa sociedade e muito para além dela, por esse mundo fora. Embora assistimos a este arranque, aliás traduzido nas primeiras obras contempladas e primorosamente escolhidas, que sedimentam uma instituição particularmente prestigiante para Portugal. O ocorrer tudo isto em momento de debate acerca da política da ciência e de balanço de uma legislatura a propósito do seu último orçamento é especialmente propício. Existem consensos naturais neste país, tão pouco dado a eles, acerca da ciência e da política pública que lhe respeita. E bem assim sobre a educação, incluindo a superior. Posto é que seja possível a todos nós darmos os passos que faltam nas orgânicas, nas regras, nos métodos e, sobretudo, nos recursos, para que os consensos passem do diagnóstico à terapêutica a ritmo mais estugado. Estou, como é natural, nesta matéria como todas as demais, mas nesta, por razões muito específicas, particularmente atento e cooperante dentro do magistério de influência do Presidente da República. Manda à Justiça que se diga que muitos, cada dia que passa, se empenham nesta causa, a causa da ciência indissociável do ensino, nomeadamente superior, e as universidades, por natureza, sem cessar. A imprensa da Universidade de Lisboa é um exemplo eloquente que essa ferramenta não falta a quem queira ir mais longe na circulação do pensamento. As obras hoje lançadas correspondem a esse estimulante desidrato. São, na sua esmagadora maioria, clássicos que merecem ser revisitados. Dele já falou o professor António Feijó, mas como não dar o meu testemunho pessoal em matéria de livros? Umas recordaram-me com saudade os meus 20 anos, como Proust visto por Celeste Albarré. Dizia o professor António Feijó que talvez fosse o único desvio ao caráter clássico da obra. Não sei como abrir polémica, sendo Presidente da República, com um cidadão português tão qualificado. Mas eu diria que já é um clássico, porque foi verdadeiramente a primeira quase biografia de Proust que apareceu. Hoje há imensas biografias de Proust. E os proustianos conhecem isso muitíssimo bem. Mas naquela ocasião, parecendo uma conversa, uma recolha de depoimento de alguém que tinha privado com Marcel Proust no dia-a-dia, durante longos anos, talvez não tivesse a dignidade própria de umas memórias. Mas são quase memórias no sentido de começo de memórias. Depois também recordei os ensaios de Keynes, o ainda Papa no pensamento económico lecionado naqueles anos 60. A senhora Presidente do Conselho Geral era uma qualificadíssima colega minha naqueles tempos. E tínhamos como professor de Economia Política alguém que se tinha formado, ainda Keynes não era o autor consagrado que viria a ser. E que, aliás, de balde tentou convencer o então Presidente do Conselho de Ministros da época acerca da importância de Keynes, sendo certo que o próprio nomearia para cargos governamentais vários keynesianos, que nem sempre puderam aplicar o pensamento keynesiano. Mas vários deles, o professor Pinto Barbosa, o professor Jacinto Nunes, o professor Teixeira Pinto, e depois o próprio pai da senhora Presidente do Conselho Geral, o professor José Júlio Pizarro Beleza, com a sua tese de doutoramento sobre a teoria do juro em Keynes, apresentada com uma fundamentação matemática na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Bom, mas isto para dizer que, para nós,
naquela altura, Keynes já era um clássico. E o nosso professor, há que lhe reconhecer esse mérito, tinha-se atualizado as suas lições, e estava quase keynesiano. O que era notável depois de ter sido tanto tempo substatado das Finanças e Ministro das Finanças, sem pensamento keynesiano. E os grandes debates que existia, e no nosso curso havia imensíssimos, inclusive com um futuro professor de Economia, o professor Jorge Braga de Macedo, passavam por Keynes. E muitos deles passavam por ensaios de Keynes. Estes são ensaios muito políticos. Havia os ensaios mais doutrinários ou filosóficos ou económicos, estes eram muito políticos, como aqui já foi dito. Mas por isso mesmo tinham um encanto muito particular e têm, à sua maneira, uma atualidade também muito especial. E depois, o Guia de Alberto Sampaio. Essencial para quem quisesse vir a estudar, foi o meu caso, Ciência da Administração e Direito Administrativo. Porque explicava a pré-história e a história da administração pública portuguesa, começando no Norte, foi onde Portugal começou, e a partir da formação dos centros urbanos, que explicariam depois o tratamento que os juristas tiveram de lhes dar. Às vezes um tratamento bom, outras vezes um tratamento menos feliz. Também acontece de vez em quando aos juristas. Mas se eu quiser ir mais atrás, isto é, a transição do meu liceu para a Faculdade de Direito, aqui mesmo ao lado desta universidade, então recordarei os debates sobre a Rússia vista pelo Marquês de Custine. Porque de facto era estruturante, se quisermos era clássico. Talvez só comparável a uma outra obra publicada já na transição final de regime do último czar para a Revolução. Éramos na altura todos francófonos. Havia um ou único que era anglófono. E, portanto, o debate foi feito em torno da leitura francesa de uma obra que viria depois a ser, já era há muito tempo, conhecida por todo o mundo, mas viria a ser muito mais debatida em Portugal. Confesso que para mim absolutas novidades são a recolha crítica de Clement Greenberg, que me leva a considerar como, gostando embora de artes plásticas e de literatura, porque são ensaios que cobrem as duas realidades, como é grande a minha ignorância neste particular quanto a um dos grandes críticos, sobretudo de artes plásticas, do século XX. E claro, o inédito de Virgílio Correia, autor citado muitas vezes em disciplinas de História e depois que reencontrei quando privei com dois muito solidários clãs, que são o clã dos museólogos e o clã dos arqueólogos, mais tarde na fundação da Casa de Bragança. Lidando com esses clãs, foi possível conhecer mais de perto Virgílio Correia, mas não há dúvida que esta obra é uma obra essencial para perceber o começo do estudo pelo próprio, aliás, também, do azulejo em Portugal. Noutros planos se situam as duas restantes edições. Um é aquele saborosíssimo texto, aqui já mencionado, de Alan Bennett. Eu confesso que o li na primeira versão, que em português era a leitura real. E faz mais sentido e é mais próxima da versão originária do título, de facto, a leitura incomum. Porque essa é a ideia que se quer transmitir. Incomum, porque toda a ficção é construída em torno de uma leitora incomum, como é a Rainha do Reino Unido, e incomum pela história que irão ler e que, como é evidente, não deve ser destruída pela antecipação do fim, e façam esse favor de não ir à última página. Coisa que eu dizia aos meus alunos, quando, num texto, noutro plano completamente diferente, e sem este sabor, o primus inter pares, ou o primeiro entre iguais, verdadeiramente o dava para alunos de Ciência Política e Direito Constitucional, pedindo-lhes não leiam a última página, porque a última página é, obviamente, não direi a mais interessante, mas a mais inesperada.
Não sei se isto não é fatal. Dizer isto, irão todos precipitar-se para a última parte. E aí estragarão a leitura. Ficará definitivamente estragada. Como imaginarão, esta obra é duplamente saborosa para um chefe de Estado republicano que não tenciona escrever memórias. Pois perceberão o que é que eu quero dizer com isto, ao lerem a última página. Bom, e depois, finalmente, um verdadeiro vade-mecum da numerosa e notável equipa coordenada pelos professores João Ferrão e Pinto Paixão, que é um exemplo de labor universitário imprescindível à avaliação de políticas públicas. E uma obra excelente. Eu confesso que me detive naqueles capítulos mais próximos das áreas que me são, por natureza, familiares, a saber, a avaliação do impacto legislativo, a informação e a participação da sociedade civil. São apenas 3 dos capítulos, mas verão que o legislador ganhava imensíssimo em ter ao seu alcance uma obra como esta e, sobretudo, em lê-la atentamente e em tentar aplicá-la. E quem diz o legislador, diz o aplicador da lei, quer o aplicador jurisdicional, quer, sobretudo, o aplicador administrativo. Em suma, um arranque editorial promissor e perigoso. Promissor pela felicidade e a abrangência da escolha. Perigoso pelas expectativas, porventura excessivas, que suscita. Para um antigo modesto editor que fui, de forma alegre de ir perdendo dinheiro ao longo da vida, são mesmo muito perigosas neste mercado ingrato que é o nosso. Para o académico desta academia, mais promissoras do que perigosas, de tanto se acostumar a ver o impossível converter-se em possível nesta casa. Para o Presidente da República, só promissoras. Sabedor de que nós, portugueses, só somos o que somos, porque fizemos de uma pátria para muitos improvável, uma comunidade universal, aberta e inclusiva, que tantas vezes é essencial na composição entre os grandes deste mundo. Em suma, de parabéns está a Universidade de Lisboa neste particular, de parabéns está a nova imprensa da Universidade de Lisboa, de parabéns estamos todos os que adoramos livros, ficamos à espera dessa aventura que será a nova série de 8 títulos a editar. Muito obrigado.